você vai perceber. Isso não tem mistério, vai depender de você, levando tudo a sério. Você vai perceber que a beleza é um caminho de luz e a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, você é diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, tão legal. Olha isso! Temos aqui o nosso queridíssimo Gilberto, grande músico, está aqui conosco para a gente fazer essa abertura diferenciada aí, né? A música do Pink Floyd, Wish You Were Here, queria que você estivesse aqui. É uma música que foi feita para um dos ex-músicos da banda, né? E aí nós vamos já direto lá para a nossa tela, que a gente já vai começar a nossa aula hoje, que está toda interessantíssima. Nós vamos falar de grafite e pichação. Olha só, dois temas aí antagônicos, dois temas que vão brigar um com o outro aí, e nós vamos descobrir não só esse detalhe desse tipo de arte urbana aí, dessa novidade, como também vamos ver as leis, o que pode, o que não pode, né? Vamos para a luta aqui, né, gente? Estamos aqui trabalhando as artes urbanas, ok? Então vamos ver tudo a respeito. Começando aqui, nós vamos para uma atividade interativa. Uma perguntinha que eu tenho aqui para você já ficar aí coçando o juízo enquanto a aula se desenrola. Então você aqui, ó, essas figuras aqui já são bastante conhecidas, né? Esse lugar aqui é conhecido, sim. E aí eu coloco aqui essa pergunta para vocês, né? Para você, grafite é arte? Então, durante a aula você vai entender bastante o que é grafite. Isso aqui, essas imagens aqui foram trazidas, né, fotografadas lá do skate park, aqui em Porto Velho, né? E aí, estamos vendo aqui, eu não vou adiantar, não vou fazer comentário não, para não adiantar aqui o que a gente vai perceber durante a aula, né? Então, veja só. Começando pela base de tudo, nós temos sobre a arte pública, né? O que é uma arte pública? É uma arte que se refere a uma arte que é realizada em diversos campos e espaços da cidade. Permite livre acesso da população. Então, também é fácil de entender, né? Esse tipo de arte aí, toda arte que é feita na cidade, nos espaços da cidade, a população toda pode ver facilmente, tem um acesso aí livre, então, é uma característica da arte pública. Uma outra nuance aqui, ó. A arte pública muitas vezes modifica a paisagem urbana de modo permanente ou momentâneo. A arte urbana também ela é representada por meio de monumentos históricos, como esculturas e algumas arquiteturas. Olha aqui um exemplo, tá? De uma arte pública, né? Essa pintura aí feita aí nos muros, tá? Então, eu queria conversar com vocês sobre esse detalhe aí, né? Essa questão de modificar permanentemente ou momentaneamente. São algumas intervenções, vamos dizer assim, né? Em alguns lugares, a praça está lá
já construída, já feita e tal. E então, resolve se colocar lá um monumento. Então, essa é uma intervenção naquilo que é público, tá? Então, dentro dessa ideia, toda vez que é introduzido num espaço qualquer um tipo de arte, seja momentâneo ou não, aí está caracterizada aí a presença das diversas formas de arte, né? Porque aí você tem performance, tem intervenção, né? Tem grafite, né? Tem vários tipos de arte que a gente vai ver aos pouquinhos aí durante a aula. Vamos voltar lá para a gente enquadrar mais um pouquinho de... Olha aqui, ó, como ficou bonito isso aqui, ó. Isso aqui é um grafite aqui, né? Seguindo aqui, nós temos o seguinte. Em cada época, as sociedades constroem novas percepções para a apropriação dos espaços nas cidades. Vendo aquilo que eu estava falando, né? Geralmente, os órgãos públicos resolvem dar uma renovada naquele espaço, como acontece no Centro Histórico de Olinda, que a gente está vendo aqui, né? Eles pintaram as casas, né? As casas antigas, antiguíssimas construções, né? E com um formato historicamente, né? Influenciado, não é isso? Pela construção portuguesa. Isso daqui é da época do Brasil Império, né? Vem de muito tempo atrás. A arte pública é qualquer monumento ou obra artística que ocupa o espaço público e tem livre acesso da população. Tá? Então, qualquer monumento ou obra artística. Isso aqui, olha, cabe muita coisa debaixo desse título aí, né? Que está lá no espaço público, está numa praça, numa rua, em frente a alguma coisa, aí é o espaço que pertence a todos, ao público. Então, é esse conceito que eu quero que fique bem entendido, tá bom? Por acaso eu conheço esse Centro Histórico de Olinda, entrando aqui nessas casas, aí tem vários artistas lá vendendo artesanato e vários tipos de obras artísticas lá dentro, tá bom? Não só tem essa questão aqui da fachada, como no seu interior abriga também arte. A arte é tão legal, não é verdade? Então, seguindo aqui, vamos ver um pouquinho mais de detalhe aqui sobre o Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, né? A terra do frevo e do maracatu, no carnaval, nas manifestações culturais. Veja só, conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo IBAMA em 1968. Então, foi registrado, né, oficialmente que essa estrutura aqui não pode ser destruída, não pode ser modificada. Essa ruazinha aqui com essas pedras, desse jeito, essa casa, esses casarões aqui nesse formato, né? Nada disso pode ser modificado, porque são edifícios coloniais do século XVI, né, que se harmonizam as fachadas de azulejos do século XVIII e XIX, com as obras neoclássicas do século XX. Então, através dos séculos, né, não vai perdendo a sua harmonização. E aqui ainda temos mais, aqui, ó, uma igreja. Olha o formato aqui, né? Olha aqui essa abóbada,
não é isso? Olha esse formato aí. Então, as ruas de pedras estão ladeadas por casarios coloridos e igrejas do século XVII. Está vendo aí? Então, de um lado tem casas, várias casas coloridas, né? Do outro lado tem igrejas. Isso tudo no tempo do Brasil colonial, né? No tempo que o Brasil ainda não era o Brasil. Pertencia ainda à coroa portuguesa. E toda aquela história aí, que só chamando o professor Beto ou o professor Lorismar aqui para botar luz nisso aí tudo, né? Seguindo aqui, nós temos também a cidade histórica de São Luís, lá do Maranhão. Esse centro histórico aqui, ó, também foi tombado, né? Nesse caso aqui, pela Unesco. E é um verdadeiro passeio pelo século XVIII. Então, gente, são importantes esses resgates, essas permanências, né? Que tem para mostrar para quem estuda, né? Arquitetura e tudo mais, para quem estuda desenhos. E tem também a história do Brasil, né? Sendo mantida aqui, ó. Com mais de 3.000 construções, o bairro de Praia Grande abriga casarios com arquitetura portuguesa, decorados com famosos azulejos nas fachadas. Então, gente, dá para a gente ver aqui, né? Tem aqui o interior do teatro também, né? Está tudo aqui. Ó, um passeio a pé revela detalhes preservados e restaurados, como o Palácio dos Leões, a Catedral, o Teatro Arthur Azevedo e o pitoresco Beco Catarina Mina. Isso aqui é histórico e é, assim, bem mais conhecido, né? Do Maranhão, São Luís do Maranhão. Ok? Então, agora que a gente já se embasou aí sobre o que é tombamento, né? O que é centro histórico, o que é o resgate e a manutenção da memória do Brasil colonial através desses prédios, nós vamos ver aqui um pouquinho agora sobre um dos temas principais da nossa aula, que é o grafite. Então, vamos lá. Então, o que se convencionou chamar de grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. E é um tipo, grafite, é um tipo de inscrição feita em paredes. Então, nós estamos vendo aqui, ó, já um artista aqui, ó, já fazendo um trabalho aqui de grafite, né? Com o spray, com a tinta, com a proteção também, porque isso é uma química muito forte, né? Então, veja só, existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Então, olha que coisa está falando aqui. Obviamente, não era já com esse spray, né? Era com alguma maneira de usar um tipo de tinta especial para fazer desenhos e harmônicos, né? Com a parede. O seu aparecimento na época, no momento atual, né, que nós estamos vivendo, né, que essa palavra aqui quer dizer isso, é contemporânea, se deu a partir da década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Então, as pessoas que têm aquela tendência artística, né, tem aquela veia artística, foram começando a criar esse tipo de manifestação artística nas cidades, pintando paredes,
harmonizando lá, colocando a sua expressão, que a arte tem muito disso aí, né? O artista, ele vai colocar através da arte o seu sentimento e a sua impressão sobre as coisas. Ele vai ser favorável, ser contrário, e assim a gente vai seguindo, né? Então aqui, ó, os grafiteiros expressam narrativas da cidade. Então aqui já é falando sobre temas, né? Então, eles muitas vezes eles fazem desenhos ou pinturas aí que dão um toque sobre o que está acontecendo na cidade, né? Questões diversas, como críticas sociais, reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros. Então, é muito usado essa maneira, esse tipo de arte, para criticar alguma coisa. Tipo assim, o metrô está quebrado, aí só vai lá e faz um desenho. Ou então, limpe a cidade, coisas assim, né? É óbvio que é infinito o que pode ser feito, o que as pessoas fazem, né, no uso da sua criatividade, tá bom? Então, olha só, o grafite faz parte da cultura popular do hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. O que acontece aqui, gente? União das formas artísticas, né? União dos estilos artísticos. Então tem essa forma de arte aí da música, né, do hip hop, da dança e tudo mais, tudo lá junto, enquanto o artista vai lá, faz uma verdadeira festa, né? Enquanto ele está lá pintando, desenhando, fazendo a apresentação de alguma ideia, como nesse caso aqui, olha, aqui tem uma família, tem, né, um grupo de pessoas. E aí também está acontecendo o desenho, né? Enquanto isso, então, isso aí provoca uma reunião de pessoas, isso aí provoca o aparecimento de jovens, de adultos, e aí sempre se discute sobre o que está acontecendo, o como, o porquê. Então, tem essa vantagem aí, tá? É um momento em que esse acontecimento aí, ele vai agregar várias pessoas e a expressão que está acontecendo ali, ela vai reverberar muito mais, tá? Vamos ver aqui uma outra aqui, ó. Uma outra expressão aqui, ó. Olha, no Brasil, o grafite foi introduzido no final da década de 70, né, em São Paulo. Então, nós estamos vendo aqui, ó, essa ilustração aqui. Tem também aqui o Beco do Aprendiz em Vila Madalena. Gente, esse mural aqui, essa pintura no muro, está reproduzindo aqueles quatro ali, são a banda, os Beatles, né? Essa aí eles fizeram dessa passagem deles, eles estão atravessando a rua, de frente ao estúdio onde eles estavam gravando o último disco deles, e aí eles fizeram essa foto que ficou altamente famosa, que eles já eram assim muito famosos na época, né? E essa foto aí está reproduzida dessa maneira, com esse colorido todo aí, através desse grafite aí, né? Na parede aí do muro dos prédios, né? Vamos voltar? Vamos voltar lá para a gente ver
essa coisa aqui muito interessante, né? Olha só, aqui você tem... você conhece os músicos dos Beatles? Vou dizer aqui para você. Você tem aqui George, tem o Paul McCartney, Ringo Starr e aqui John Lennon. Os 4 famosos músicos da banda inglesa The Beatles. Tá? Reproduzido aqui um desenho mostrando a capa do disco dele lá na rua, o estúdio, Abbey Road. Eu lembro de tudo. Então vamos seguir aqui. E aqui vem a nossa pergunta aqui, né? Pichação ou grafite? Então, vamos ver agora a respeito da pichação. Aqui, mais 2 fotos aqui que eu coloquei aqui do skate park para você avaliar aí, tá bom? A pichação é um ato de vandalismo que ultrapassa qualquer limite de espaço e respeito. E o grafite é totalmente o inverso. Então, a pichação é um desrespeito. Tá? Porque existem, além do mais, existem leis contrárias à pichação. Né? Onde você vê, por exemplo, olha isso aqui, ó. Né? Aqui tinha um desenho, uma coisa que aí a pessoa vai e coloca umas coisas sem sentido. Então, o que estava ali harmonizado passa a ficar vandalizado. Então, é uma atitude assim totalmente deplorável, vamos dizer assim, né? Atitude que é preciso saber que não se deve fazer isso, principalmente você que é estudante, né? Então, seguindo, nós temos o seguinte, principais diferenças aí, né? Entre grafite e pichação. Começando aqui, nós vemos que o grafite é uma expressão estética, tá? A estética, como eu já falei muitas vezes, é a forma, não é a beleza, é a forma. E essa forma pode ser considerada bela, tá? Mas no caso do grafite, é um formato que se aproxima de pinturas. É muito semelhante, né? E é feita em paisagens da cidade, né? E existem várias maneiras disso aí, né? Podem ser ilustrações, podem ser textos, né? Artes gráficas em geral, e tudo isso em lugares públicas, em vias públicas, em postes, né? Em muros também. Então, em calçadas, são em suportes, né? Edifícios, viadutos. O artista responsável pelo grafite, por essa expressão estética aí, é o grafiteiro. Tá? Então, o que é o grafiteiro? É o artista que faz esse tipo de intervenção artística, esse tipo de forma de expressão artística. Então, seguindo aqui, ó, você tem agora, nós vamos ver agora sobre a pichação. Tá? A pichação também é intervenção. Opa, então, estamos dizendo aqui que o grafite é uma intervenção. Por que intervenção? Porque passa a existir naquele local. Não tinha aquilo lá, a pessoa fez lá, foi lá, fez um desenho, fez um colorido lá, e aí passou a ter uma nova forma, um novo visual naquele local. Então, está intervindo naquilo que já estava estabelecido. Tá bom?
A sua forma de manifestação compartilha os mesmos suportes. Que suportes são esses? Vias públicas, postes, muros, calçadas, edifícios, viadutos, tá? Mas diferencia-se do grafite pelos objetivos de seus interventores. Então, o objetivo, muitas vezes, é uma forma de protesto deles, não sei qual a desculpa, mas às vezes a pessoa está tudo lá limpinho, a pessoa simplesmente quer sujar, quer tornar feio, quer tornar desagradável, quer tirar a beleza, quer ser contra. Então, usa desse tipo de artifício aí, né? Tá lá uma coisa feita, o poste está pintadozinho, bonitinho, a pessoa vai lá e coloca os riscos. Picha, né? Seguindo aqui, nós temos o seguinte. Vamos já vendo aqui as principais diferenças. Olha, isso aqui também eu trouxe lá do skate park, né? Tá vendo? O grafite, né? O desenho, todo interessante aí, o jacaré, com seu fundo laranja, né? E olha essa outra aqui, ó. Tá aqui, olha, esse monumento aqui. E aí a pessoa foi lá e encheu de riscos, né? Colocou aí o nome de um grupo. A pichação vem da escrita, enquanto o grafite está diretamente relacionado à imagem. Então, grafite, pichação. É uma forma de protesto cujo objetivo é vandalizar e insultar e enfeiar e negar aquilo que está lá. Então está tudo lá bonitinho, a pessoa vai lá e esculhamba com tudo, né? Além disso, polui o ambiente, sendo considerado crime, não esquece, ambiental. Geralmente, os pichadores não pedem autorização. Acho que nunca, né? Porque o proprietário não vai deixar a pessoa chegar lá e esculhambar seu local. Aos proprietários dos ambientes pichados, sejam públicos ou privados. Então, a pessoa foi lá, acabou de pintar o muro da sua casa, à frente, a pessoa vai lá e escreve e risca. O grafite permitiu a democratização dos meios de expressão artística. Dessa forma, as galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte. Então, nós estamos vendo aqui esse muro pintado aqui pelo Kenny Scharf, né? É um grafiteiro e fez isso aqui em Nova York em 2010. E olha, a valorização que ele deu, o descanso visual que tem isso aí, né? E agora nós vamos conhecer aqui um fantástico grafiteiro, talentoso demais, o Gaspar Nippel. Eu conheci aqui em Porto Velho, fiz a entrevista, e o Gaspar é um talentoso grafiteiro e ilustrador rondoniense de Ji-Paraná. E sua arte é uma mistura de cultura grafite, murais urbanos e ilustração. Então, ele trabalha em todas essas vertentes aí. É um cara que faz um trabalho de muita técnica, de muito conhecimento, de muito cuidado. Não é uma coisa qualquer. O Gaspar atua também como educador e tem experiência em
criação e gestão de projetos artísticos. Então, olha aí, um passo a mais, né? E olha, para você conhecer mais do Gaspar, confira sua página. Você vai lá no Face, coloca o nome e aí você vai ver vários trabalhos dele no Facebook. Você pode também pesquisar aí, achar um workshop de grafite ministrado por ele, onde ele não só passa várias técnicas, como os cuidados que se deve ter quando se trabalha com spray, com grafite e tudo mais. Curiosidades? Vamos lá ver? Essa curiosidade aqui é uma informação altamente importante. A Lei número 12.408, de 25 de maio de 2011, alterou, atualizou, né, a redação do artigo 65 da Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Então, o que tem escrito agora, né? Não constitui crime a prática de grafite, quando realizada, né, com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante, olha aqui, palavrinha importante, mediante manifestação artística, desde que, aqui tem, aqui tem o que deve ser feito para você poder ter acesso, ter ali a permissão, né? Desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. Se for um bem privado, quem for o dono, você tem que primeiro ter a permissão dele. E no caso do bem público, né, com a autorização do órgão competente. Então, você tem que pesquisar. Você vai fazer um trabalho, tem que pesquisar quem que detém, né, os direitos sobre aquele espaço. Mais curiosidades, vamos lá. Alguns grafiteiros que fazem sucesso em outros países, né? Você tem aqui o Derlon Almeida de Lima, que ele é pernambucano, lá do Recife, da capital, né? E ele desenvolve uma arte urbana composta pela xilografia popular misturada com street art. Olha, vice. Está aqui o Derlon, aqui, ó. A temática principal do seu trabalho, né, os temas que ele mais usa em sua obra, é a contação de histórias, né? Que ele faz isso através de imagens do povo nordestino. Então, estamos vendo aqui a Beata, estamos vendo aqui, ó, São Jorge lá no seu cavalo, uma espada sobre o dragão. E aqui, ó, esse grupo de pessoas aqui, onde a gente tem o pároco, né? Esse chapéu que é tipicamente de um padre, e aí vem a família todinha, né? O resto do pessoal todinho. Seguindo aqui, nós temos, então, outro artista aqui, a Nina Pandolfo. Ela já tem um outro visual, né? Uma outra maneira. Usa traços muito delicados e femininos, que remetem à infância e à natureza. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui. Com esses trabalhos aí, ela já expôs, e outros também, né? Já expôs e desenhou em países como Alemanha e Suécia, e algumas cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles, e outro país aqui, Escócia.
A quantidade de informações às quais temos acesso muitas vezes nos faz esquecer como é lindo deitar na grama e olhar uma copa de árvore. Aqui são palavras dela aqui, ó, que remetem a esse desenho que ela fez aí, né? Duas meninas deitadas olhando para cima. Seguindo aqui, nós temos aqui, ó, o espeto. O espeto, ele se inspirou pelo movimento hip hop, tá? Aí, e se tornou um dos grandes nomes mais importantes da arte urbana no Brasil. Olha aqui o espeto. Sua arte costuma retratar figuras humanas em preto e branco. Então, cada um desses artistas aí, ele já estuda para colocar a sua identidade, né? O trabalho do espeto pode ser admirado em peças publicitárias, em museus e galerias pelo mundo todo. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui essa figura aqui. Olha aqui, ó. Outra ilustração de sua arte. Né? Todas essas pessoas são pessoas altamente ilustradas, vamos dizer assim, pessoas de grande conhecimento, que têm, assim, eles têm um domínio muito interessante da sua arte, têm um conhecimento, têm um estudo, não é à toa nenhum deles, principalmente esses que têm maior destaque. E a nossa enquete? Perguntei na nossa enquete, para você, se grafite é arte. Então, vamos conversar um pouquinho aí, né? Olha só. Eu coloquei de um lado, coloquei uma figura, né? Lá, uma foto que eu trouxe lá do... Pode voltar a tela lá para a gente, por favor? Isso, que eu vou comentar e quando a gente vendo. De um lado eu coloquei essa figura lá que foi desenhada, que eu vou falar um pouquinho sobre ela também, fez parte de um filme de sucesso aí, né? Mas é a figura do Salvador Dalí, né? Que está retratando ele aí. E do outro lado tem uma parte de uma rampa de skate, né? E que a parede está toda riscada, né? Então, a imagem lá do filme, lá do Salvador Dalí, é muito mais aceitável, né? Agradável, que é uma surpresa não terem rabiscado ali, do que aquele monte de inscrição lá. A paredezinha da rampa estava limpa, né? E a pessoa foi lá e já colocou um bocado de figuras sem sentido, de risco, de palavras, né? De inscrições que não deveriam estar ali. Então, eu entendo que quando está retratando, né, isso, eu entendo muito bem que quando está retratando as pessoas, está de certo modo, montando uma obra de arte, né? Ali ilustrando ali o grande Salvador, passa a ser uma arte. É uma coisa que evoca, demonstra, né? E por isso passa a ser uma arte. Quando é uma coisa que vai contra as leis, uma coisa que não quer embelezar, não quer cumprir os propósitos artísticos mais elementares, então, no meu caso, a minha resposta, para mim, grafite é arte. E para você? O que você me diz? Qual a sua resposta? Né? Eu ainda não coloquei uma resposta
Aí, para poder discutir, porque eu acho que essa resposta aí é muito pessoal, mas eu creio que a maioria vai nos dizer, vai ser favorável ao que o professor aqui está colocando aqui, tá bom? Mas eu não estou impondo a sua opinião, de maneira alguma. Vamos seguir para a gente avançar aí um pouquinho aí, nossa hora de fazer arte agora. Agora a gente vai ter aqui uma atividade para você. Olha aqui, ó. Dentro desse projeto experimental aqui, vamos tomar mais conhecimento dos patrimônios culturais, ambientais e as intervenções urbanas. Tá bom? Então, os patrimônios culturais e ambientais, as intervenções é quando algum órgão coloca uma estátua, algum órgão público, ou permite que algum artista, de algum modo, passe a colocar ali uma forma de arte, com permissão, com tudo organizado. Então, quando você tem um espaço público e nele é colocado uma novidade desse tipo aí, passa a ser uma intervenção naquilo que estava lá estabelecido, tá? Então, o que eu peço? Dê um giro pela sua cidade, né? Fotografe os patrimônios culturais, materiais ou ambientais. Então, procure na sua cidade, onde tiver museus, prédios históricos, praças, monumentos, rios, cachoeiras, parques. Pode ser que sua cidade seja um lugarzinho pequeno, bem pequeno, que não tenha assim, museus, mas você vai procurar pelos patrimônios culturais que tem na sua cidade, né? E aí, ao encontrar, você vai pesquisar qual é o estado desses bens, você vai anotar, você vai ter a sua opinião, seu relato sobre isso aí, tá bom? Em relação às imagens, às fotografias, imprima as imagens e faça seus comentários, né? Através de texto, sobre o que você sente ao ver o estado em que se encontra. Se tiver conservado, se tiver bonito, aí alegria, né? Aí você elogia, né? Aí se não tiver tão bem assim, aí você já pode, você pode procurar os órgãos públicos e de algum modo fazer o seu pedido, procurar ver se há alguma condição de fazer uma renovação, de uma restauração daquele espaço, né, daquele patrimônio, tá bom? Depois aí, com essas fotografias aí, depois que você organizar tudo, né, aí você pode fazer uma exposição com imagem, textos na sua escola. E, ao mesmo tempo, também, nessa apresentação do trabalho, você também pode falar, né? Contar como foi a sua experiência, por que você escolheu determinado ambiente ou patrimônio, né? Ou praça. O que foi que você descobriu? Às vezes tem praças, tem lugares lá que tem um nome e tudo, e você nem sabe, porque nem sabia qual era o nome daquela praça. Você nem conhecia, não é isso? Mas aí, a partir do momento que você passa a fazer um trabalho como esse, você vai colher muitas e muitas informações. Como exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui essa ilustração aqui, ó, tá vendo? Para você
tem uma ideia do que você pode e deve procurar aí na sua cidade, né? Você tem acesso a patrimônios como esse aí, né? Tem muita história e tem muito a nos dizer, tá bom? E então, depois de toda essa explanação aí, né, nós chegamos aqui, as nossas referências, chegamos ao final da aula, e aí eu vou pegar aqui o violão para a gente tocar um pouquinho, né, cantar um pouco, alegrar um pouco, querendo também que você não deixe de reagir, de pelo menos conversar com alguém que você veja pichando algum bem. A cidade é de todos nós, devemos zelar por ela. A não deixa ninguém pichar ou colocar, ou tentar enfeiar, né? Às vezes acabou de ser pintada, a pessoa está querendo discriminar. Fala com a pessoa, tenta conscientizar, né? Lembrando que a violência nunca é recomendável. Tenta conscientizar aquelas pessoas ali, né? Então, vou fazer a nossa música aqui para a gente lembrar, mais uma vez, por que a arte é tão legal, né? Você vai perceber, não é tão complicado assim, não tem mistério, né? Mas depende de você levar tudo isso que você aprende aqui nesse estudo a sério, né? Como você agora sabendo o que é a pichação, você não vai deixar assim facilmente alguém sair por aí pichando, né? E aí você vai entender que a beleza é um momento assim de graça, de luz. E o diferencial, a surpresa é você. É você que vai trazer para nós. É essa a mensagem da nossa música. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você que produz. Arte é tão legal. Você faz diferente do que parece igual. Arte é tão legal. Você faz diferente do que parece igual. Arte é tão legal. Você faz diferente que parece igual. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Tchau, até a próxima oportunidade aí, né?